Olá, eu sou o Juan, sou aluno do Instituto Federal Catarinense, matriculado na disciplina de Fisiologia Vegetal, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os pigmentos e fotossíntese. Você já parou para pensar como as plantas conseguem transformar luz em energia? Por trás desse processo existem moléculas incríveis chamadas pigmentos fotossintéticos. Hoje eu vou te explicar como esses pigmentos funcionam, por que as plantas são verdes e o que realmente acontece dentro dos cloroplastos quando a luz chega até eles. Mas onde ficam os pigmentos e por que são tão organizados? Dentro dos cloroplastos, especificamente nas membranas dos tilacoides, existe uma organização extremamente precisa de pigmentos. As clorofilas e os carotenoides ficam ali agrupados de forma a captar a maior quantidade possível de luz e transferir essa energia até os centros de reação, onde a fotossíntese realmente acontece, realmente começa, na verdade. Essa organização, ela não é aleatória, ela é essencial para garantir que a energia captada pela luz seja transferida de forma eficiente e sem desperdícios. Então, as clorofilas são pigmentos mais importantes. Cada molécula é formada por um anel chamado porfirina, que ligado a uma longa cadeia de 20 carbonos, que a gente chama de fitol. A clorofila A é a mais essencial, está presente em todos os organismos fotossintetizantes. Ela aparece tanto nos complexos antena, onde a luz é captada, quanto nos centros de reação, onde ocorre o passo inicial da fotossíntese. Já a clorofila B é encontrada em plantas, algas verdes, euglenofitas. Ela já vai funcionar como um pigmento acessório, né? Ela é bem parecida com a clorofila A, mas tem uma pequena diferença química. Ela troca o seu grupo metila por um grupo formila, né? Essa diferença ela altera o tipo de luz que ela consegue captar. Depois das clorofilas, os pigmentos mais abundantes na natureza são os carotenoides. Eles têm uma estrutura de 40 carbonos com várias ligações duplas. Isso permite que eles absorvam luz e participem, no caso da fotossíntese. Os carotenoides eles têm duas funções principais. Né? A primeira, ajudam na absorção de luz, né? Atuando ali como pigmentos acessórios, como foi falado, e também podem proteger a planta da luz excessiva, evitando que ela sofra danos às membranas fotossintéticas, no caso. Quando a luz é muito intensa, parte dessa energia captada pelas clorofilas pode gerar radicais livres que são altamente destrutivas para toda a célula ali, né? Para todo o ambiente. Os carotenoides eles conseguem evitar isso, porque conseguem dissipar essa energia excedente como calor, sem ficar formando essas substâncias tóxicas. Não é à toa que as plantas expostas ao sol possuem muito mais carotenoides do que plantas nas de sombra, no caso. Mas por que os pigmentos conseguem absorver luz? A capacidade dos pigmentos de absorver luz vem das suas ligações conjugadas, né? Ou seja, a alternância de ligações simples e duplas. Isso cria elétrons mais livres que entram em ressonância e são facilmente excitados pela luz. No caso das clorofilas, elas absorvem principalmente a luz vermelha e a luz azul. Como a luz verde ela não é absorvida, ela é refletida. E por isso as plantas têm essa cor. Para a gente entender melhor como que esse pigmento consegue absorver a luz, a gente tem que entender dois princípios fundamentais. O primeiro, que é o princípio de Grotz-Draper, que só é efeito fotoquímico se houver absorção de luz. Ou seja, tudo começa com a própria absorção de luz, porque sem a absorção não vai acontecer nenhum efeito fotoquímico, ou seja, não vai acontecer uma fotossíntese. E o segundo princípio é a lei da equivalência de Einstein-Stark, que um fóton só excita um elétron. E a interação é tudo ou nada. Ou seja, se o fóton tiver a energia certa para aquele elétron, ocorre a excitação. Se não tiver essa energia certa para o elétron, nada vai acontecer. E o que acontece com a clorofila quando ela absorve essa luz? Essa excitação.
Quando a clorofila no escuro recebe luz azul ou vermelha, seus elétrons são impulsionados para níveis mais altos de energia. A gente chama isso de estado excitado. A luz vermelha leva o elétron para o nível S1, o primeiro singleto. A luz azul, mais energética, leva o elétron para o nível S2. Esse processo é extremamente rápido, acontece em femtosegundos. Esses estados excitados duram muito pouco. Então, o elétron retorna ao estado basal e a energia pode ser dissipada de 4 formas. Como calor, principalmente a transição do S2 para o S1. Como fluorescência, né? A clorofila ela emite luz vermelha. Isso é pouco visível na planta viva, mas aparece muito quando a gente consegue extrair a clorofila. Ela consegue mostrar mais esse efeito. Geralmente do S1 para o estado basal. Porém, ela acaba perdendo, né, essa dissipação de ir pelo caminho da fluorescência para outros dois que a gente vai ver agora que eles acabam puxando mais, direcionando mais essa energia, falando de um modo mais simples, né? Então, o terceiro modo é a transferência de energia. Então, a excitação passa de uma molécula a outra nos complexos antena por ressonância. Isso acontecendo no S1. E o quarto é por reações fotoquímicas. Já isso acontecendo no centro de reação. O elétron excitado é transferido para uma molécula receptora. É aqui que começa o fluxo de elétrons da própria fotossíntese, né? Levando, no caso, a formação de NADPH para começar a ocorrer ali a reação da fotossíntese em si, né? Embora a luz azul tenha mais energia do que a vermelha, ambas elas têm um efeito equivalente na fotossíntese. Isso porque parte da energia azul é dissipada como calor antes de chegar ao nível S1, que é o estado realmente útil para o processo fotossintético. Então, da organização dos pigmentos até o salto dos elétrons excitados, tudo no cloroplasto é otimizado para transformar luz em energia. É um processo extremamente rápido, eficiente e fundamental para a vida na Terra. Se você gostou, avalie ali na fichinha para prof. Valeu!